Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo... Não fale em crise, trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase com 10, 20 milhões de outdoors por todo o Brasil, porque isso cria também um clima de harmonia, de interesse, de otimismo, não é verdade? Então, não vamos falar em crise, vamos trabalhar. Oi aí. E aí, presidente, você acha que a vida é fácil? Você está querendo ferrar nós trabalhadores, né? 65 anos, olha aí, ó. Descarregamos o caminhão todo hoje, 16 toneladas. Aqui não é brincadeira não, hein? Ó, tô desafiando você, presidente. Vai, presidente. É um desafio, hein? Rede nacional, hein? Desafio você, presidente. Vamos lá, entra aqui comigo. Você é doido. Aí, presidente Michel Temer, você acha justo isso? Nós, trabalhador? Tá lançado o desafio, hein? Se você carregar uma peça dessa, eu aposento com 80 anos, presidente. Tá lançado. Falou, pessoal, compartilha aí, hein? Um abraço, fica com Deus. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas. Direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. Aqui, eu queria falar com o Michel Temer, que está tentando provar essa previdência social aí, homem aos 65 anos, 49 anos de trabalho. Queria convidar você, Michel Temer, aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Não faça assim, tá vendo? Vocês, trabalhadores da obra, todas as profissões aí, ó. Fazer isso aqui, Michel, ó. 65 anos, você fazer isso aqui pra ver se você vai aguentar, Michel Temer. Tem que acabar com essa roubalheira que tá no Brasil afora, o Brasil fica melhor, meu filho. Tá? Quero ver você fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, Michel? Michel Temer, ó. Quero ver você com 65 anos pegar um saco de cimento assim. Eu convido todos os profissionais do Brasil inteiro. Faz um vídeo e posta aí. Curta e compartilha esse vídeo. Acabar com a baleira no Brasil, melhora a previdência social. Um abraço pra vocês aí, ó. Para que realmente aqueles que se
locupletam da Previdência, não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Por favor, deputado Alceu Moreira na tribuna. Sabe, me deixam falar um pouquinho. Avisa aos navegantes, o tempo da vagabundização remunerada acabou. Nós vamos certamente, não adianta gritar. Não adianta gritar, é que dói. Mas vagabundo remunerado não receberá. Olha, respeito aos trabalhadores. Todos aqueles. Eu dispenso o seu conselho. Eu só quero continuar. Deputado Alceu, eu vou pedir a Vossa Excelência tomar a liberdade de, em nome do bom andamento da casa, que essa palavra dita por Vossa Excelência, que fosse retirada do seu palavreado. Deputada Jandira. O tempo da vagabundização remunerada acabou. Vagabundo remunerado. Vou fazer um vídeo aqui que é para o nosso excelentíssimo presidente Temer, para ele ver a vida de um colono. Como é que é a vida de um colono nesse mundo aqui, nesse Brasil velho sem lei. Aqui, ó, seu presidente Temer. O senhor conhece isso aqui? Seu presidente, o senhor conhece isso aqui? Eu creio que o senhor não conhece. Mas esse é aquele negócio que o senhor põe na panela todos os dias com a sua senhora. É feijão. O senhor sabe quanto custa para produzir 1 quilo de feijão, né? Não sabe não. Esse aqui não sai de dentro da Petrobras e nem das bicas dela. Esse aqui sai do suor de um colono. E aqui, vou mostrar aqui. Aqui, senhores deputados, o senhor conhecem o que se chama isso aqui, ó? Acho que não sabe o que se chama isso aqui. Isso aqui é cambal. Isso aqui é para um colono bater feijão. Isso você bate assim, ó. E com esse cambal aqui, ó, tem alguns deputados que nós temos que colocar eles deitados no chão e deitar o cambal nas costas deles, porque eles não sabem respeitar o povo brasileiro. Eles só sabem tirar aquele negócio que vem da Petrobras, que é roubar em cima de roubo. Por isso, presidente Temer, o senhor quer tirar o único direito do agricultor. Vamos pegar o único presidente que nós tivemos que ainda foi bom para o agricultor, foi o Lula. A Dilma não fez nada porque vocês não deixaram fazer. Vetavam tudo que ela fazia. Os deputados não assinavam, faziam tudo que era de ruim para ela. Então, o Lula, ele serviu muito o agricultor. Fez panela cheia e tudo. E foi tudo beleza para o agricultor. Agora vai ser uma desgraceira se o senhor assinasse o presidente Temer. Por isso, vamos confiar que o senhor vai fazer alguma coisa pelo colono. E também pelo INSS que vocês estão querendo. Baixa o salário, mas baixa o salário de vocês. O salário de todos. E também baixar o salário... É para baixar o salário daqueles deputados que estão envolvidos no roubo da Petrobras. Não derem nada de benefício para eles. É cadeia. E se não tiver cadeia, isso aqui vai ter que endireitar eles. É no cambal. Dia a dia no salão quente de 40 graus aí, eu quero ver se eles vão aguentar nessa cambuia de sem vergonha que estão no Congresso. Alguns deputados são bons, mas outros, alguns são mal. E aí, a dignação de um colono, filho de colono, porque na verdade agora eu já estou aí, ó, velho, sofrido, não sei se vou poder me aposentar. E aqui vou finalizando e maiando meu feijãozinho, que é o que vai vir na minha panela. O governo não está propondo uma reforma na Previdência. O governo está propondo um desmonte na Previdência Social, tentando fazer com que o trabalhador tenha mais dificuldade de se aposentar. Na verdade, o governo não mexe em nenhuma categoria especial. Ele está tentando jogar culpa nas costas do povo trabalhador, do povo mais pobre, o trabalhador rural, o portador de deficiência física, o trabalhador que ganha o salário mínimo, até porque o governo não tem nem noção do significado dos aposentados no interior desse país.
De vez em quando é preciso fazer uma reforma para ajustar a Previdência à melhoria da qualidade de vida das pessoas, à longevidade. Antigamente uma pessoa se aposentava, vivia 10 ou 15 anos, hoje a pessoa vive 40 ou 50 anos aposentada. Então é importante que a gente de vez em quando faça um ajuste, mas não uma reforma na Previdência para justificar a solução fiscal desse país. Se a gente quiser resolver o problema financeiro da Previdência, a solução é simples. E nós já fizemos isso de 2004 a 2014. Quanto mais emprego você gerar, quanto mais aumento de trabalhadores os trabalhadores tiverem, quanto mais aumento tiver o salário mínimo, quanto mais gente for formalizada, mais dinheiro a Previdência vai arrecadar. É por isso que entre 2004 e 2014 ela foi superavitária. A Previdência não pode ser, discutida a reforma dela para resolver o problema fiscal do governo que não tem coragem de propor um aumento de imposto para os ricos pagar mais, inclusive os exportadores de commodity. Então, os trabalhadores têm que saber de uma coisa. Não houve um golpe nesse país para favorecer os trabalhadores. E nem as pessoas querem fazer reforma pensando em ajudar o trabalhador. Tudo o que eles pensam, e sempre foi assim na história do Brasil, é tentar tirar direito dos trabalhadores brasileiros. Por isso, companheiros e companheiras, nós não temos outra solução. Eu que pensei que aos 70 anos eu ia poder descansar, estou convidado nesse momento a ir para a luta para não permitir que tirem da gente o direito da gente sobreviver. Caro cidadão, povo brasileiro, eu sou açougueiro. Quero fazer uma pergunta para você, presidente Michel Temer. Para o senhor acha que eu hoje eu estou com 30 anos, você acha que eu com 65 anos eu vou dar conta de carregar uma peça dessa? Hoje eu tenho condições. Vamos fazer aqui um teste agora. Eu com 30 anos, vamos fazer um teste. Hoje dá para carregar 2, 3, 10 dessa. E com 65 anos, caro presidente Michel Temer, o que você tem para me dizer? Eu quero saber do senhor, o que você tem para dizer para a gente, cidadão brasileiro de bem, honesto, trabalhador. Essa eu mando para vocês. Michel Temer, eu vou dar um recado para você, mas você quer mudar o horário do trabalhador que trabalha rural, 8 horas para 12 horas. Como é que nós vamos aguentar trabalhar aqui, ó? Agora mesmo choveu, 5 horas da manhã, nós estamos aqui apanhando uma porcã. E como é que nós vamos chegar a aposentar com 65 anos, seu bandido? Como é que nós vamos aguentar? É sol, chuva, comida gelada na roça, seu vagabundo. Nós come. Agora vocês não. Vocês sentam a bunda aí, vocês têm tudo. Vocês têm comidinha quentinha, vocês têm água mineral, vocês ganham nada, 50 mil reais por mês, de boa, na sombra. E nós, seu Michel Temer? E a saúde, que jeito que tá, seu Michel Temer? O que você tá fazendo aí ainda? Tem muitas crianças aí na rua, passando fome. Se vocês parassem de roubar um pouco, tirassem essas crianças da rua, seu Michel Temer, cuidasse mais deles. Não estamos proibindo ninguém de se aposentar. Então, estamos dando a ele as condições idênticas a todos os que estão hoje no serviço público. Agora, se a pessoa quiser, porque pode, porque entrou em 2003, se aposentar com integralidade, aí sim, tem que ir até os 65 anos. Que diga-se de passagem, Danilo, hoje não é nada demais alguém trabalhar até os 65 anos. Se aposentar com integralidade, aí sim, tem que ir até os 65 anos. Que diga-se de passagem, Danilo, hoje não é nada demais alguém trabalhar até os 65 anos. Bom dia. Ontem nas redes sociais teve um agricultor que postou, o seu Ademar, que postou o protesto dele contra a reforma da Previdência. No vídeo ele convida os senadores e deputados para vir passar um mês na propriedade dele. E eu quero reforçar esse convite para ele trazer a mulher e os filhos também.
para ver o que é agricultura familiar, para ver o sofrimento que o agricultor enfrenta, para depois de 65 anos, isso se tiver inteiro ainda, porque no mínimo deve estar esgualepado de tanto trabalhar. Porque quem trabalha na agricultura familiar sabe o que é ser agricultor. Eu sou agricultora com muito orgulho, mas eu tenho nojo, estou enojada com essa lei que estão querendo reformar. Gente, isso aí é uma luta, é uma conquista que nós mulheres conquistamos através de muita luta, de muitas viagens para Brasília, para Porto Alegre, quando a mulher não tinha o direito de se aposentar. Passou para 55 anos. Depois, agora querem fazer 65 anos. Gente, a mulher não tem insalubridade, nem a mulher, nem o produtor rural não tem insalubridade, não tem férias, não tem 13º, tem que rezar quando vem tormenta para o temporal não estragar a plantação, aguenta um frio de 0 grau, uma temperatura de 40 graus. Isso é uma falta de vergonha. E eu convido a você, e também faço um convite a todos os políticos da região, aos vereadores e aos prefeitos que vêm pedir voto. Eu tenho certeza que também vão apoiar nós e que também entram em contato com os seus deputados e senadores em Brasília e dê uma força para nós, porque nós agricultores estamos precisando. Eu queria ver se esse deputado ia trazer os filhos dele aqui na agricultura e para ganhar a merreca que vão ganhar depois aos 65 anos, para ver se ele ia querer isso no futuro dos filhos. Você fala muito em sucessão familiar, mas eles iam querer deixar os filhos aqui na agricultura? Quem vai produzir comida? É que nem o seu Demar disse, vão morrer tudo de fome. O senador Eunício disse que não é cabível o referendo. Eu gostaria depois que o senador Eunício falasse porque não é cabível o referendo, já que é previsto na Constituição. Se ele acha que não pode haver referendo, então tem que mudar o artigo 14 da Constituição. O povo tem que se manifestar sobre quem vai pagar a conta desse ajuste fiscal. Porque é assim que funciona essa casa. Pobre não faz lobby aqui não. Aqui não vem um aposentado que ganha um salário mínimo. Aqui não vem aqueles que precisam de saúde do SUS. Aqui vem o pessoal da Febraban, que vem falar com os senadores. Aqui vem o pessoal da Fiesp, do Pato Amarelo. É esse pessoal que vem aqui fazer lobby e não deixar ter manifestação e não deixar da plateia. E não deixar ter alteração no sistema tributário. É assim que funciona. Não é possível que nós, nessa sala, com ar refrigerado, ganhando os salários que nós ganhamos aqui, vamos votar contra os direitos do povo. Mentira. Isso é uma indecência. É uma indecência os técnicos darem parecer. É verdade. É verdade. Vossa Excelência ganha um salário bom como eu ganho. Como ganham os técnicos dessa casa que dão parecer favorável a essa PEC. Como ganha o Michel Temer, como ganham os ministros. É essa gente que vai votar contra quem está utilizando o SUS, quem utiliza o ensino público. Vocês vão votar aqui para diminuir o salário mínimo, para comprimir. Qual é? Como que vocês se sentem fazendo uma coisa dessas? Por que não votaram a proposta que eu e a senadora Vanessa apresentamos no ano passado para a redução do salário dos senadores, para ajudar a melhorar a situação das contas públicas? Aí não tem coragem para votar. Mas quando é para tirar do salário mínimo, tem. Porque pobre não entra nessa casa para fazer lobby. E nós estamos fazendo uma mudança sem precedentes na nossa Constituição e não queremos ouvir o povo. Qual é o medo de colocar essa proposta a um referendo? Vocês têm medo do povo? Têm medo de enfrentar o debate popular? É por isso que estão fazendo isso de forma rápida? É por isso que apresentaram na Câmara, aprovaram na Câmara do jeito que aprovaram? Aliás, Vossas Excelências podem pegar a enquete que o Senado está fazendo. Não é uma enquete do PT, não é uma enquete da CAI, não é uma enquete da oposição, é da instituição Senado da República. Mais de 95% de quem se manifestou nessa enquete é contrária a essa PEC. Os senhores estão com medo de submeter a população? Eu gostaria que tivessem a coragem, já que tem a serenidade de falar que não tem alteração em saúde e em educação, submetam ao povo. Expliquem ao povo que não tem, que não vai ter alteração em saúde e educação. Expliquem ao povo que vocês vão tirar direitos para pagar juros. Expliquem ao povo que vocês não cortam os próprios salários, mas vão cortar dos assalariados, daqueles que ganham salário mínimo pela Previdência. Tenham coragem e decência de colocar essa proposta nas urnas, porque se colocar nas urnas não passa. O povo brasileiro
brasileiro não aceita pagar essa conta que os senhores querem que eles paguem. Portanto, o referendo é um direito previsto na Constituição. Agora, isso aí, senador. Tira, agora chama. Olha, senador. Tira a merda das vacas. Isso aí. Tá bem, vamos lá. Espero que um dia cada senador... de Brasília, o único senador que teve capacidade de vir aqui até aqui. E o convite está aberto às outras pessoas também, os outros senadores, deputados, independentemente de partido, para ver o que é sofrer. Eu vou convidar agora também, como você fez, aqueles senadores que querem tirar o direito do trabalhador rural e também do da cidade, que vem aqui tirar merda de vaca como eles tiram todo dia que eu vi. Eu estou desde as 5h30 da manhã aqui, viu? Caminhando no bairro, vendo eles tirar o leite, vendo como é que funciona para criar um terreirinho e agora aqui limpando onde ficam as vacas. Tirar merda de vaca é bom? Então vem para cá, vem comigo. Eu vim aqui para dizer o seguinte, a nossa luta para derrotar essa reforma da Previdência contra o povo trabalhador brasileiro depende centralmente das mobilizações sociais. Nós temos que encher as ruas desse país. Eu acho que esse debate aqui é diferente do debate da PEC 55, que era um debate de difícil entendimento. Já há uma grande insatisfação nas cidades brasileiras porque as pessoas estão entendendo o caráter dessa reforma da Previdência. Ninguém aceita idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Ninguém aceita 49 anos de trabalho para ter aposentadoria integral. Ninguém aceita a maldade, a perversidade, que é desvincular do salário mínimo o benefício da prestação continuada para idosos, pessoas com deficiências que têm uma renda inferior a 1/4 salário mínimo. Eu acho, sinceramente, que esse governo ilegítimo errou, porque nós podemos mobilizar milhares e milhares pelas ruas do país para barrar essa reforma da Previdência e para colocar esse Temer para fora do Palácio do Planalto. O Brasil não aguenta. O Brasil não aguenta esse pessoal, porque, veja bem, nós temos uma crise econômica, uma crise política e estamos indo para uma situação de convulsão social. Vocês vejam a situação do Espírito Santo, a situação do Rio de Janeiro e o que propõem eles? Planos de austeridade que falharam em toda a parte do mundo, que vão piorar a situação da economia. Senhores, tem um estudo do IPEA que fala sobre a criação desse grande mercado de consumo de massas aqui no país no governo do presidente Lula. E foi elencado várias causas para isso. Questão do crédito, a formalização do emprego, mas a maior, sabe qual foi? O impacto do reajuste do salário mínimo na Previdência. Aquilo teve um impacto gigantesco na economia. Era o que o Lula dizia na época, dinheiro na mão do pobre aposentado vai todo para a economia. Essa reforma da Previdência vai agravar a recessão. E eu pergunto aos senhores, qual a medida para o andar de cima para os mais ricos? Eu acho que o centro da estratégia do nosso país no momento tem que ser o quê? Recuperar o crescimento econômico, proteger os empregos. Mas eles dizem que a questão central é ajuste fiscal, é o aperto nas contas. Eu pergunto aos senhores, qual o aperto nos mais ricos? É um aperto todo em cima dos mais pobres, como se o problema do país fosse o aposentado que ganhasse um salário mínimo. Eu quero ver eles mexerem nas grandes fortunas. Nós temos que defender uma pauta alternativa, tributação das grandes fortunas, mexer no sistema da dívida, auditoria da dívida. O problema é a Previdência. Olha, a Previdência foi 480 bilhões em 2015. Só de pagamento de juros foram mais de 500 bilhões no ano 2015. Chega! Eu encerro aqui, dizendo que eu acho que eles deram um tiro no pé. Porque junto com essa batalha da reforma da Previdência, a gente pode tomar o Brasil novamente nas mãos. Porque eles estão entregando tudo. Entregando pré-sal. É um crime o que estão fazendo aqui no país. Dessa luta da reforma da Previdência, creio que vai crescer o movimento pelo Fora Temer para pedir novas eleições diretas aqui no país. Vamos à luta, companheiros! O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão.
Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. E o governo de Michel Temer tem investido em publicidade. Atualmente, uma das propagandas mais veiculadas na televisão e nas redes sociais trata da PEC da reforma da Previdência. O governo anuncia que a reforma é necessária porque o INSS estaria com caixa no vermelho. Mas especialistas desmentem a informação e ainda alertam que a proposta resultará numa taxa de desemprego ainda maior. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Ou reforma a Previdência, ou ela quebra. A campanha que defende a reforma da Previdência está sendo veiculada na TV, no rádio e em jornais de todo o país. A propaganda insiste na tese de que a reforma é a única saída para salvar a aposentadoria dos trabalhadores. A cada ano que passa, o rombo da Previdência aumenta. Em 2015, foi de mais de 85 bilhões de reais. Em 2016, mais de 140 bilhões. Isso porque o número de aposentados cresce muito mais rapidamente do que o número dos que contribuem. A Previdência precisa mudar, porque do jeito que está, a conta não fecha. Mas especialistas contestam e afirmam que este rombo não existe, porque a Previdência tem outras fontes de recurso, além das contribuições dos trabalhadores, como tributos pagos pelas empresas, taxações de importações e até loterias, como a Mega Sena. Quem arrecada hoje? Receita Federal do Brasil, mas é mera arrecadação porque o destinatário final é o INSS. Se nós considerarmos a Seguridade Social como um todo, não tem déficit. E se não tem déficit, parte desses recursos que excedem de Seguridade Social deveriam ser, trazidas ou encaminhadas para a Previdência. As contas da Previdência têm que incluir todas as verbas, recursos e impostos que vão para a Seguridade Social. E isso não indica que a Previdência está no vermelho, ao contrário. Se você incluir o conjunto dos recursos que deveriam ir para a Seguridade Social, a Previdência está no azul, porque ela não depende pura e simplesmente da contribuição dos trabalhadores e dos empresários. Para o professor de Direito Previdenciário da PUC, uma das provas de que a Previdência não está quebrada é a ampliação de 20% para 30% da DRU, a desvinculação de receitas da União. Isso quer dizer que o governo pode destinar para onde quiser 30% das contribuições sociais que deveriam ir para a Seguridade Social, que reúne as áreas da saúde, assistência e previdência. Ou seja, o dinheiro da Previdência está indo para outras áreas. Ora, não se tira recursos de onde não se tem. E já era 20% e passou a ser 30%, Isso também é algo que é difícil de se explicar, Jurista e sindicalista também contestam o argumento do governo de que a reforma da Previdência vai gerar empregos e aquecer a economia. Impossível que uma reforma que aumenta o tempo de trabalho gere emprego, é o contrário. Porque o cara não vai sair do emprego abrindo a vaga para o mais jovem depois de 35 anos de contribuição, sairá depois de 49 anos de contribuição. Então isso reduz a oferta de emprego, ao contrário de ampliar. Eu não consigo entender como a reforma da Previdência pode movimentar a economia. Pode ser que, com essas regras bem mais rígidas, haja também a possibilidade de aumento de atividade informal. E com isso, em vez de se obter uma arrecadação maior por parte da Previdência, pode haver uma diminuição dessa base de arrecadação. A reedição da campanha Direta Já
mostra que depois de 33 anos, o desejo de eleger o presidente permanece. Mas as diretas já de 1984 são bem diferentes das de 2017. É o que mostra a reportagem de Jô Miyagi. Em 1984, os brasileiros foram às ruas pelas diretas já. Mas a emenda Dante de Oliveira, que permitiria eleições diretas para presidente, foi rejeitada pelo Congresso. Só em 1989 o povo voltou a eleger um presidente da República. Agora, em 2017, também há um movimento por diretas já. Se naquela época estávamos na ditadura militar e as eleições eram indiretas, hoje estamos na democracia e elegemos diretamente o presidente. A diferença é que Michel Temer chegou à presidência num processo controverso, que muitos chamam de golpe. As denúncias de corrupção atingem membros do governo e o próprio presidente, e não há condições políticas desse governo continuar, afirma o cientista político Aldo Fornazieri. Ele será um presidente fraco, sem o respaldo popular. O país está numa crise enorme, numa paralisia da economia, com desemprego alto e assim por diante. Então, qual que é a força de um presidente para enfrentar essa crise? E o que se reivindica é que somente um presidente com o respaldo popular pode enfrentar a crise. Movimentos sociais e partidos de esquerda encabeçam a atual campanha pelas diretas já. Eles fazem uma análise semelhante ao do professor de que Temer não tem condições de governar, a popularidade é pequena e as propostas de reformas trabalhista e previdenciária de Temer são repudiadas pelos brasileiros. Tem dois grandes motes, a direta já, ou seja, eleger o presidente da República, mas associado a isso a luta para impedir a aprovação das reformas. Para Michel Temer sair da presidência, existem algumas possibilidades. A renúncia, a cassação da chapa Dilma Temer em julgamento que deve acontecer no próximo dia 6 de junho, ou a aceitação de um dos 12 pedidos de impeachment. Mas nada disso terá validade se uma emenda à Constituição não for aprovada permitindo eleições diretas. Essa proposta autoriza novas eleições em caso de presidente e vice-presidente serem cassados em até 6 meses antes do fim do mandato, que no caso se encerraria em 2018. O professor Aldo Fornazieri é pessimista. Não acredita que essa emenda seja aprovada. Você precisa o quórum qualificado de 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado em 2 votações, porque seria uma mudança constitucional. Por isso que existiria esse quórum qualificado. Mas como, digamos assim, as forças políticas que querem a eleição direta têm uma representação minoritária no Congresso, seria muito difícil, para não dizer impossível, conquistar as eleições diretas agora, nesse momento. Para os movimentos sociais, não há outra hipótese que não seja o diretas já. Não aceitam o país governado por políticos sem legitimidade e que insistem em medidas antipopulares e impopulares. É impossível um povo, uma nação, aceitar ser presidido por uma pessoa, por um elemento que nesse momento está formalmente sendo investigado por formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva e obstrução da justiça. Qualquer saída para nós tem que passar por dar ao povo, dar ao eleitor o direito de escolher o presidente da República. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo